Tem uma pergunta que parece simples, mas que sempre me pega. A gente nasce humano ou a gente se torna humano? Porque se a gente para pensar, um bebê, se crescesse totalmente isolado, ele não ia falar, não ia usar talher, não ia ter as crenças que a gente tem. Então, o que acontece nesse caminho? É um processo natural ou é uma construção? É uma construção, sem a menor dúvida. E essa é uma das ideias mais, assim, potentes da psicologia do desenvolvimento. O que a gente herda biologicamente é o potencial para se humanizar. Certo. Mas a humanização mesmo, sabe, esse processo de virar um membro pleno da espécie, com cultura e tudo, isso acontece no encontro. Ninguém vira gente no vácuo. A gente se torna humano na relação. Exato. Na relação com os outros, sendo inserido num mundo que já estava aqui. Um mundo cheio de significados, de ferramentas, de histórias. E é para investigar a fundo essa construção que a gente mergulha hoje numa fonte que é um clássico, né? Um livro fundamental na formação em psicologia aqui no Brasil. Com certeza. É o capítulo sobre educação do livro Psicologias, da Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Trace Teixeira. A nossa missão aqui é usar as lentes que essa obra oferece para entender o papel da educação e principalmente da escola nesse processo de nos fazer gente, certo? Então, o ponto de partida das autoras é justamente diferenciar essas duas coisas que a gente falou. Elas chamam de hominização, o nosso ponto de partida biológico, né? Isso, o nosso kit inicial, digamos assim. Mas o que interessa mesmo é o processo de humanização. E o que seria isso exatamente? Humanização é apropriação. Pensa que a humanidade construiu um patrimônio, um tesouro gigantesco ao longo dos milênios. A língua, a ciência, a arte... As ferramentas, as leis... Tudo. E nada disso vem no nosso DNA. A gente precisa ativamente pegar para si tudo isso. E o texto usa uma ideia de um psicólogo da escola russa, o Leontief, que é, assim, muito potente para explicar como isso funciona. Ah, da escola do Vygotsky e companhia, certo? Que dão muita ênfase nessa parte social, cultural. Exatamente. Para o Leontief, essa apropriação não é passiva. Não é só sentar e absorver. Ela acontece na atividade, na interação. Na prática. Na prática. A fonte usa uma analogia que eu acho fantástica, a do lápis. Um lápis não é só madeira e grafite. Ele é um objeto que carrega séculos de história da atividade humana de escrever. Nossa, nunca pensei nisso. Pois é, quando uma criança pega um lápis com a ajuda de um adulto, ela não está só aprendendo a usar uma coisa. Ela está, como diz o Leontief, retirando do lápis a função social dele. O objeto cultural ensina um movimento. E o adulto é a ponte para isso acontecer. Uau! É a ponte. E o texto ainda adiciona uma outra camada, com as ideias de um sociólogo, o Bernard Charlot. Ele fala que tem 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Sim, e é interessante ver como elas se completam. Charlot diz que enquanto a gente se apropria do mundo, a gente passa por 3 processos. O primeiro é a humanização, que é isso, virar membro da espécie. Ok. O segundo é a socialização, que é se tornar membro de um grupo específico, com suas regras, seus costumes, seu sotaque. E o terceiro? É a singularização, que é, no meio disso tudo, se tornar um indivíduo único, com uma história que é só sua. E imagino que esses 3 processos vivam em tensão, né? A pressão para socializar, para ser igual... Exato. Pode brigar muito com a necessidade de se singularizar, de ser diferente. Exatamente. É a tensão fundamental da nossa vida. E aí a fonte chega numa conclusão crucial. A educação, esse processo todo, não acontece só na escola. Não mesmo. Acontece o tempo todo, em todo lugar, na família, no trabalho, nos grupos de amigos. Cada espaço social tem um projeto educativo. Cada grupo tenta formar um tipo de pessoa. E, claro, a ideologia do grupo dominante na sociedade acaba pesando mais, né? Definindo o que é boa educação. O que me leva a uma outra questão. Se a educação acontece em tantos lugares, por que hoje, quando a gente fala educação, a primeira coisa que vem na cabeça é a escola? Como ela virou essa figura central?
Essa pergunta é o coração da parte histórica que o texto desvenda. A fonte mostra que a escola, como a gente conhece hoje, universal, obrigatória, é uma invenção super recente. Recente como? Durante a maior parte da história, é educar a viver. As crianças aprendiam participando. Aprendiam a caçar, caçando. A plantar, plantando. O meio social era a própria escola. E quando isso começa a mudar? A fonte aponta um embrião de escola na Idade Média, mas era uma coisa muito diferente. Era um produto de luxo, só para as elites. Para a nobreza, para a burguesia. Isso. E se ensinava o que era relevante para eles. Para uns, a arte da guerra. Para outros, latim, teologia. A escola nasceu como um instrumento de distinção social. Mas a virada de chave mesmo, o que fez a escola virar esse gigante, foi a Revolução Industrial. Foi um terremoto social. O texto descreve isso muito bem. O trabalho sai de casa, da oficina, e vai para a fábrica. A vida urbana explode. A família, que era o centro de tudo, da produção e da educação, se vê perdida. Os pais na fábrica o dia inteiro. Exato, 12, 14 horas. Eles não têm mais tempo nem as ferramentas para preparar os filhos para esse mundo novo. Um mundo que exigia outras habilidades, né? Totalmente. Não bastava mais saber plantar. Precisava ler instruções, fazer cálculos, ter disciplina de horário, operar máquina. A escola surge aí como a instituição especializada para dar conta dessa nova demanda. Para treinar o futuro trabalhador. O trabalhador e o cidadão. Mas a história tem duas mãos. Como assim? A fonte deixa claro que a expansão da escola não foi só um projeto da elite para controlar. Ao mesmo tempo, os trabalhadores começaram a perceber que o conhecimento era uma ferramenta de poder. Uma ferramenta de luta. Exato. Eles começaram a se organizar, a exigir educação para os filhos. Então, a escola para todos não foi um presente, foi conquista, foi briga. Então a escola moderna já nasce com essa dupla face. Ela serve para adaptar as pessoas ao sistema. E, ao mesmo tempo, pode dar ferramentas para questionar esse sistema. Ela já nasce em contradição. Perfeito. Ela assume esse papel de grande mediadora entre a criança e a sociedade. Transmitir a cultura, o conhecimento técnico, os valores, as normas. Pois é, e aí a gente chega num paradoxo, que a fonte aponta e que é quase absurdo. A instituição criada para preparar para a vida decidiu se isolar da vida. Como isso aconteceu? É a grande crítica que o texto faz. E o curioso é que não foi só a escola tradicional, aquela da decoreba. Mesmo os movimentos de renovação, tipo a Escola Nova, acabaram reforçando essa ideia. Sério? Mas eles não queriam justamente o contrário? A intenção era boa. Criou-se a ideia de que a escola deveria ser uma fortaleza da infância, um lugar protegido do mundo lá fora, um laboratório. E qual o problema disso? O problema é a ilusão. Achar que dá para preparar para a vida estando fora da vida. O conhecimento, ensinado dentro desses muros, vira uma coisa abstrata, sabe? Sem conexão com a realidade. Lembro de aprender sobre o ciclo da água no livro e nunca ter ido ver o rio que passava perto da escola. É exatamente isso. É desse distanciamento que a fonte está falando. E isso cria um outro problema, que é a relação dos alunos com o próprio saber. O texto descreve um dilema que parece um beco sem saída. É um dilema fundamental. De um lado, você tem o modelo tradicional. Ele te dá um monte de resposta pronta para perguntas que você nunca fez. Para que serve isso? É a pergunta que fica no ar. Exato. O conhecimento não faz sentido. Do outro lado, a fonte diz que algumas escolas mais modernas, para fugir disso, caem no extremo oposto. Elas valorizam muito as perguntas dos alunos, o que é ótimo. Mas Às vezes falham em dar as respostas, em apresentar o conhecimento que a humanidade já construiu. E aí, o ato de perguntar também se esvazia. Se eu pergunto e nunca chego a lugar nenhum, por que perguntar? entendi. A escola ideal seria a que une as duas coisas. Parte das perguntas dos alunos para chegar nas grandes respostas da ciência e da cultura. E isso nos leva a um terceiro ponto. Ao se tornar essa instituição central, isolada, a escola acaba esvaziando outros espaços que também eram educativos. Sim, ela suga todo o oxigênio. O tempo na escola é tanto que o aprendizado na família, na rua, no trabalho, tudo isso passa a ser visto como menos importante. A conclusão da fonte é um chamado.
É preciso injetar realidade na escola. E essa injeção de realidade se torna ainda mais urgente quando o texto entra no tema mais espinhoso de todos: o papel da escola na nossa sociedade que é tão desigual. É o ponto mais doloroso do capítulo. A escola que no discurso é promessa para superar a desigualdade. Na prática, muitas vezes, aprofunda essa mesma desigualdade. É uma contradição brutal. E os autores trazem dados para mostrar isso, né? Exato. Eles citam uma pesquisa grande da Unesco, do Juan Casassos. A conclusão é que o sucesso escolar depende de um ecossistema. Não é uma coisa só. Não, é ter tido boa educação infantil, a escola ter boa infraestrutura, professores bem formados, apoio da família. O problema é que, no Brasil, todas essas condições favoráveis se concentram nos setores mais ricos. E a questão racial entra aí com muita força também. Com certeza. O texto traz um estudo do Marcelo Paixão que mostra que a expansão do acesso à educação não superou a desigualdade racial. Alunos negros entram mais tarde, saem mais cedo e têm aproveitamento inferior. Ou seja, só abrir a porta da escola não resolve. Não resolve. A desigualdade que está lá fora entra junto com os alunos e muitas vezes é amplificada lá dentro. E é aí que a análise do José Carlos Libânio, que o texto cita, se torna demolidora. Ele fala que a ideia de educação para todos foi encolhida por uma visão economicista. O que isso quer dizer? Libânio argumenta que o projeto de uma educação rica, libertadora, foi substituído por um projeto de redução de danos. Na prática, o que aconteceu foi a criação de um sistema duplo, um apartheid educacional que não tem esse nome. Um sistema duplo. Como assim? É o que a fonte chama de dualismo. Para os filhos dos ricos, uma escola do conhecimento, uma escola com acesso à ciência, filosofia, artes, que prepara para as melhores universidades. Certo. E para os filhos dos pobres, o que sobra é a escola do acolhimento social. Escola do acolhimento social. O termo é forte. O que significa na prática? Significa uma escola com foco em necessidades mínimas de aprendizagem. Uma escola que, no fundo, desiste de ensinar o conhecimento mais complexo. O foco vira cuidar, alimentar, tirar da rua. E ensinar o básico para um trabalho precário. Exata. É uma escola que, com a melhor das intenções, acaba negando aos mais pobres o acesso ao capital cultural que é decisivo para mudar de vida. Uau! O cenário é bem desolador. Diante de tudo isso, a pergunta se torna inevitável. Por que ainda insistir na escola? Não era melhor desistir dela? E é exatamente essa pergunta que os autores se fazem. Mas a resposta deles não é pelo fim da escola. Pelo contrário, é pela transformação radical dela. Eles dão 3 argumentos bem sólidos para justificar essa luta. E qual seria o primeiro? O primeiro é que a própria contradição da escola gera brechas. A sociedade prega valores como liberdade, autonomia, mas a escola muitas vezes é autoritária, burocrática. Nesse choque, nesse curto-circuito, existe um espaço para um trabalho crítico. Faz sentido. O segundo argumento tira um pouco o peso das costas da escola, né? Sim. Ele nos lembra que a escola não é a única vilã. Ela faz parte de um jogo maior, que envolve economia, a mídia, a família. Ela não está sozinha nessa luta e pode se aliar a outros movimentos. E o terceiro argumento, que me parece o mais fundamental? É o argumento de que, apesar de tudo, a gente precisa da escola. O mundo está aí, mas ele não vem com manual de instruções. É a escola que pode fazer essa mediação qualificada com o mundo. Para nos ensinar a ler a realidade. Exato, para mostrar que a nossa sociedade não é natural. Ela foi construída. E se foi construída de um jeito, pode ser reconstruída de outros. É a escola que pode nos dar as ferramentas da cidadania. Então, resumindo a nossa jornada, a gente saiu da educação como esse processo gigante de nos fazer humanos, passamos pela história de como a escola virou o centro disso e mergulhamos nas suas contradições, especialmente no espelho da desigualdade. E para amarrar tudo, a fonte termina com uma reflexão muito prática sobre a famosa indisciplina. A sugestão
é que a indisciplina muitas vezes é um sintoma da falta de sentido. O aluno não vê sentido naquilo que está sendo ensinado. Exatamente. E aí eles citam o educador Mário Sérgio Cortella com uma provocação genial. Ele sugere trocar a palavra motivação por preocupação. Essa ideia de pré-ocupação é fascinante, mas só um pouco idealista, né? Na prática, numa sala com 30, 40 alunos de realidades diferentes, como um professor consegue criar uma pré-ocupação que conecte com todo mundo? É o grande desafio, sem dúvida. Mas a ideia não é ter uma fórmula mágica. Preocupar o aluno é construir junto com ele uma questão central, um problema real que parta da vida deles. Ah, entendi. Em vez de começar com a resposta da Revolução Francesa, por que não começar com uma pergunta tipo: por que hoje a gente acha normal ter direitos, mas nem sempre foi assim? Quando o aluno chega já preocupado com uma questão que faz sentido para ele... O conteúdo vira uma ferramenta. Exatamente. Vira uma ferramenta para ele decifrar o próprio mundo. O sentido não é dado de bandeja, ele é construído. Isso muda tudo. A fonte nos diz, no final, que o conhecimento deve nos dar a possibilidade de construir novos futuros. E isso nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Se a gente tivesse que escolher um único elemento da escola para transformar radicalmente, pensando em destravar esse potencial, seria o currículo, o que se ensina? Seria o papel do professor? Ou seriam os próprios muros que separam a escola da vida? Qual dessas chaves teria o maior poder de abrir a porta para uma outra educação possível?